Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma web conference da Apex e hoje nós vamos ter o tema Inovação e Empreendedorismo de Santos Dumont. Antes eu gostaria só de passar algumas informações, podem ter pessoas aí que não participaram ainda da conferência da Apex, então a gente gostaria de comentar para vocês interagirem durante a conferência. Nós temos um espaço de chat, que é a parte esquerda da tela de vocês. Ali vocês podem digitar uma mensagem, uma pergunta, uma observação, e aí todos vão estar participando e interagindo, então, dessa conferência. Tá? Então, essa que é a ideia aí, para vocês fiquem bastante à vontade durante a conferência para estar interagindo. Então, o tema que nós vamos apresentar vai ser aí relacionado à inovação e empreendedorismo, e nós vamos procurar também dar uma ênfase dentro do processo do próprio empreendedorismo da consciência, ou o seu próprio empreendedorismo, o empreendedorismo pessoal, ou seja, dentro do nosso projeto de vida, dentro daquilo que nós nos colocamos aí para realizar, em termos da nossa programação de vida, projeto de vida, isso também vai envolver, então, empreendimento e inovação. Essas questões, então, a gente vai procurar fazer as devidas colocações, vamos procurar puxar o tema um pouco para esse lado. Embora o tema, claro, inovação e empreendedorismo, ele tem uma relação muito forte também com as áreas de administração, a parte empresarial como um todo, e é óbvio que a gente não vai deixar de entrar também nesses assuntos. Tá ok? Com relação, então, à conferência, só um segundinho, coloquei aqui no pause. A gente vai estar vendo aí, então, o conteúdo da conferência. Tá? Então, esse conteúdo nós vamos ter aí. Primeiro, uma contextualização bastante rápida. Nós vamos falar um pouco também sobre programação existencial, programação de vida, projeto de vida, o propósito da Apex em si, ou seja, a Associação Internacional da Programação Existencial, que é a instituição que está promovendo essa web conference. Nós vamos comentar também sobre inovação e empreendedorismo para a realização do projeto de vida pessoal e habilidades de inovação e empreendedorismo. Então, nós vamos discorrer, abordar, comentar um pouco sobre essas habilidades como um todo. E, para isso, também nós vamos utilizar o estudo de caso da biografia do Alberto Santos Dumont. Ele é considerado aí o principal inventor brasileiro. E a gente vai ver que ele conciliou esses dois grupos, então, principais de habilidades, não só a característica de inovação como um todo, mas de empreendedorismo. A gente vai ver que tem algumas diferenças parecidas aí, próximas entre elas. Tá? Muitas vezes já se coloca a inovação, uma das características da inovação é o próprio empreendedorismo, e dentro do empreendedorismo a inovação também. Mas a gente vê que existe uma diferença grande, uma possibilidade de a gente trabalhar aí com as duas em separado, e dessa forma a gente vai trabalhar também nessa conferência. Está ok até agora? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Qualquer coisa vocês podem ficar à vontade aí e utilizar o bate-papo. Nós vamos ver então, com relação à contextualização dessa pesquisa. Eu tenho estudado já biografias desde 99, e uma das primeiras, então, biografias que eu estudei com maior nível de profundidade foi a biografia do Santos Dumont, e de lá para cá eu venho pesquisando aí periodicamente, né, e apresentando também algumas questões relacionadas à biografia do Santos Dumont. Então, assim, eu tenho bastante interesse pela pesquisa desse tema e acho bastante interessante o estudo de biografias como um todo. Hoje, na Apex, nós temos um curso, que ele é conhecido como Biografologia, onde é um curso onde a gente procura passar técnicas, informações, metodologias para obter melhor aproveitamento do estudo de uma biografia. Outra questão que eu gostaria de comentar é o próprio voluntariado na Apex. Né? Hoje eu sou voluntário da Apex, sou voluntário da Apex desde a fundação da instituição, e
a Apex tem uma relação muito forte também com o estudo de biografias, principalmente no que diz respeito aí à casuística, ou seja, trazer exemplos mais práticos, mais palpáveis, para a gente analisar, estudar e ter níveis de detalhes com um nível maior de profundidade. E outra característica também relacionada nessa pesquisa foi o próprio mestrado, onde eu fiz a minha tese de mestrado muito próximo ao tema que a gente vai estar trabalhando hoje, ou seja, relacionado aí a habilidades de inovação e empreendedorismo do Santos Dumont. Então, eu aproveitei já uma pesquisa que eu já vinha realizando na área de biografias e fiz a convergência aí também para trabalhar a minha tese então de mestrado. Tá? Então, nesse contexto aí foi feita a pesquisa. E a gente vai ver também, um pouco relacionado aí a essa questão de introdução à metodologia. Então, nós estudamos aí, principalmente, essa pesquisa foi feita usando o método de estudo de caso biográfico, onde a gente trabalhou aí revisão bibliográfica, isso aí é indispensável nesse tipo de pesquisa, com informações qualitativas, ou seja, muitas vezes a gente procurava observar, extrair informações da forma de redação, da maneira, informações que não necessariamente estavam expostas nos textos de forma tão explícita, embora a maioria delas eram colocadas de forma bastante claras a respeito tanto do Santos Dumont ou de características aí que a gente vai ver de habilidades de inovação e empreendedorismo. Um ponto importante que eu só queria colocar em relação a essa metodologia é que as análises da pesquisa elas vão ocorrendo à medida que já está sendo feita a coleta dos dados, ou seja, à medida que vai lendo, pesquisando, observando a questão da própria vida do Santos Dumont, muitas vezes até utilizando elementos aí de parapsiquismo ou mesmo leitura energética, a gente procura de alguma forma dar uma intensidade maior já à busca das informações, à busca das respostas que a gente estava procurando. Então isso acontece bastante na pesquisa dentro da área da conscienciologia como um todo, e essa metodologia, inclusive, ela é aceita, bastante aceita, empregada até, dentro dos próprios meios acadêmicos, quando se trata de biografias. Com relação ao exemplarismo, eu gostaria de destacar que é algo bastante relevante quando se trata de pesquisa de biografias. O exemplarismo é uma forma de nós aprendermos com o exemplo das outras pessoas. Então é uma forma didática muito clara, muito evidente e muitas vezes uma das melhores formas de aprendizado. Ou seja, quando nós aprendemos com alguém que está passando o exemplo para a gente, muitas vezes isso fica muito mais fácil da nossa realização ou de nós executarmos tarefas semelhantes. Então esse caso que a gente vai ver hoje, do Santos Dumont, ele trata bem desse aspecto. Ou seja, a biografia, através de um exemplo de uma pessoa com características altamente inovadoras e altamente empreendedoras, nós podemos aprender muito com essas características, com o jeito, com a personalidade, com o estilo de vida de uma pessoa com essas características, para que nós possamos aplicar isso com maior desenvoltura no nosso dia a dia. Eu também gostaria de, nessa introdução dessa conferência, agradecer aí bastante a presença de todos na conferência. A gente vê aí várias pessoas já participando então da conferência, um número aí bastante grande então de pessoas já online acompanhando essa conferência e, claro, mais uma vez reforço a importância até de vocês interagirem aí durante a conferência. Então, com relação à Apex, eu gostaria de comentar um pouco. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ela é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins lucrativos, com base no voluntariado, sem conotação mística, religiosa ou política partidária, cuja finalidade é a pesquisa e educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial. Ou seja, nós estamos dentro de um contexto de uma pesquisa em que trabalhamos a programação existencial, utilizando para isso o paradigma consciencial. Então, primeiro, programação existencial
é conhecida também por projeto de vida ou aquilo que as pessoas têm para realizar nessa vida intrafísica aqui. E o paradigma consciencial, a gente trabalha com a abordagem que nós somos consciências e nós vivenciamos uma realidade multidimensional, ou seja, nós interagimos não somente aqui nessa dimensão com o corpo físico, mas também temos outros veículos de manifestação. Seria aí o veículo energético, ou seja, dentro do campo das bioenergias, a questão relacionada ao psicossoma, o corpo das emoções, também conhecido, e o mental soma, também conhecido por corpo do discernimento, ou corpo da razão, do raciocínio e outras habilidades aí relacionadas. E nesse contexto, também estudamos a relação da multisserialidade. O que vem a ser isso? A multisserialidade é a existência de várias vidas, ou seja, nós não estamos aqui nessa vida numa primeira vez, né, numa vida aqui nesse planeta, ou seja, nós temos aí uma sucessão de vidas e esse processo todo ele é um processo evolutivo. Então nós passamos essas ideias para deixar claro que quando nós estudamos biografias através desse paradigma, nós temos aí um número de variáveis bastante grande para serem lidadas. Ou seja, são inúmeras variáveis que nós estamos tratando, muitas vezes não relatadas de forma alguma nos livros de biografias que nós acompanhamos. Por isso que eu estava comentando antes, muita informação também ela precisa ser pensada, investigada e analisada para ter uma ideia mais clara de uma consciência como um todo. Ou seja, não estudar apenas a vida do Santos Dumont, mas também tentar entender melhor a realidade da consciência dessa pessoa que foi Santos Dumont. Então esse é um pouco aí do paradigma consciencial. No curso Biografologia aí é um aprofundamento bem maior dessas questões, não é tanto o foco dessa nossa palestra. Eu estou passando algumas informações aqui só para a gente conseguir depois contextualizar essa pesquisa relacionando com programação existencial. Então a programação existencial ou Proexis é o principal objeto de estudo da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, a Proexis é a programação existencial específica de cada pessoa em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes de renascer. Ou seja, antes de vir para essa vida, nós temos uma espécie de um planejamento, um detalhamento das possibilidades e daquilo que nós nos comprometemos a realizar. Então isso está relacionado ao nosso projeto de vida e isso relaciona-se dentro da área de estudo, dentro da conscienciologia, nós chamamos de Proexis ou programação existencial. Isso tem uma relação, alguns pontos aí a gente gostaria de pontuar, né, de comentar. Uma questão bastante clara é a relação que cada Proexis ela é bastante individual, personalíssima. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria programação existencial. Não existe a programação existencial, às vezes, de uma outra pessoa ser utilizada por você ou vice-versa. Ou seja, cada pessoa tem o seu papel bastante específico dentro de um contexto muito maior, mais abrangente, que envolve aí o conjunto de todas as pessoas. E também dentro dessa característica, as programações existenciais, elas são assistenciais ou interassistenciais, sempre vai ter um percentual aí de assistência ou de alguma realização que a pessoa vai estar fazendo em favor das demais pessoas da humanidade como um todo. Então a gente vê, quando a gente vai trabalhar aí o tema de inovação e empreendedorismo, quando a gente relaciona isso com a Proex, a gente já faz uma afirmação que necessidades de inovação e empreendedorismo elas são importantes e fundamentais para a execução da programação existencial. E aí a gente comenta, a gente traz aí à tona um histórico até do próprio processo que chegou nessas ideias aí que a sociedade como um todo trabalha ou dá ênfase hoje para a inovação e empreendedorismo.
Então a gente tem um acompanhamento, um breve resumo está aí apresentado na tela, que tem a ver o quê? Da Revolução Industrial aos dias de hoje. Esse processo de inovação ele começou de forma mais intensa com o processo da Revolução Industrial, ou seja, de lá para cá o mundo seguiu um ritmo totalmente diferente e acelerado e cada vez está sendo mais rápido. Então, o que a gente vê nessa questão da Revolução Industrial? Um ponto muito chave que fez essa mudança foi a tecnologia. Com a Revolução Industrial, passou a se dar destaque maior para a mecanização, para as máquinas, para os equipamentos como um todo, e isso fez com que as pessoas ganhassem um nível maior de produtividade. Esse nível maior de produtividade, ou seja, lá pegando o exemplo das tecelagens e tudo mais, enquanto o trabalho antes era artesanal, passou a ser feito depois por máquinas, ou seja, as pessoas passaram a utilizar ferramentas mais poderosas. E esse ritmo, então, de produção mais intenso fez o quê? Com que chegasse um determinado momento que a própria produção, a capacidade produtiva, ela passou ou começou a passar a exceder o consumo. A gente vê um caso bastante característico disso aí, é a questão do Japão. Então, o Japão, algumas décadas atrás, ele era um país que tinha um nível altamente tecnológico, ainda tem um nível altamente tecnológico, mas ele passou a se despontar no mundo, principalmente porque o que o Japão conseguia produzir sobrava bastante em relação à própria população do Japão. E aí a gente começou a ver um processo forte, não só do Japão, mas isso aconteceu com vários outros países, de ter que buscar novos mercados para atender o seu ritmo de produtividade. E aí a gente viu esse ritmo de produtividade sendo empregado o quê? Com o processo aí, principalmente da globalização. A globalização muito nasceu dessa questão mais econômica. Então a gente vê dentro do estudo da conscienciologia, nós damos um valor muito forte para a globalização como um todo, e a globalização aí ajudando a integrar culturas, integrar pessoas, expandindo até o nível de abrangência da própria possibilidade de realizações pessoais. Então aí a gente já começa a fazer um gancho também com a nossa própria programação existencial. Hoje, o nível, a abrangência, as possibilidades na nossa programação existencial, elas são muito maiores do que seriam aí décadas atrás. Isso em função também da globalização. E essa globalização a gente viu que em função da globalização foram seguindo uma série de outras mudanças e essas mudanças decorrendo desse processo levou principalmente a um nível bastante forte, bastante intenso de concorrência. A concorrência fez as empresas como um todo se mexerem, ou seja, como o mercado globalizado, países com facilidade para acessar ou vender produtos em outros países, claro que aquele país com nível maior de competitividade estaria mais bem posicionado a nível mundial. E isso passou em seguida para um processo bastante forte de qualidade. Aí a gente vê todos os movimentos de gestão de qualidade, a ênfase na qualidade, satisfação do cliente é rei, uma série de outras questões, como um todo foram sendo trabalhadas aí nesse processo de qualidade. Isso tudo faz o quê? Faz com que o mundo como um todo esteja num ritmo muito intenso de mudanças. E essas mudanças estão aí, a gente vê essa realidade, tudo muda muito rapidamente, e essas mudanças todas elas levam aí o processo inevitável de inovação e empreendedorismo. Ou seja, mesmo que nós não estivéssemos dentro de um contexto da conscienciologia, pensando mais diretamente numa programação existencial, em algo para realizar, algo de útil para as pessoas como um todo, independente dessa questão, o próprio mundo hoje já nos leva a estarmos bastante atentos às nossas habilidades de inovação e empreendedorismo. É quase que uma exigência atual hoje para a pessoa estar bem posicionada dentro da sociedade como um todo.
Então, aí são algumas questões que nós vamos estar expandindo durante a conferência. Outro ponto que seria interessante a gente abordar. Quando a gente fala, assim, de programação existencial, nós estamos falando em realizações. Realizações conscienciais. Ou seja, pontos, questões, atividades que nós vamos estar fazendo, desenvolvendo. Então, um ponto, uma questão aí que nós podemos colocar de forma clara é a interassistência. A interassistência é o quê? Aquilo que nós podemos fazer em favor de outras pessoas. Então, todas as pessoas têm um percentual, têm um nível, têm uma característica de ter algum tipo de trabalho assistencial, algum tipo de atividade ou de realização que a pessoa pode estar fazendo em favor de outras, em favor de demais pessoas. Então, a variável aí da interassistência ela tem uma relação bastante forte também com isso. E outra característica que nós já tínhamos abordado antes é que a própria programação existencial ela é única, personalíssima. Cada pessoa tem a sua própria programação existencial. Ou seja, aí nós vemos diferenciais. Se nós estamos falando em um mundo de constante mudança o tempo todo, e também agregamos essa ideia de que as programações existenciais elas são únicas, precisam de diferenciações, isso automaticamente nos leva a entender que o processo pessoal da nossa realização pessoal, ele vai exigir constantes mudanças com diferenciais, ou seja, é justamente esse diferencial nosso, da nossa programação existencial pessoal, que nós temos que estar atentos. Ou seja, se o mundo está num ritmo constante de mudança e nós temos algo bem específico para realizar, esse algo bem específico que temos para realizar, ele também vai precisar de mudanças, de inovações, e aí entra o nosso empreendedorismo também para conseguir bancar, realizar e fazer esse nosso diferencial acontecer, ou seja, fazer as nossas realizações. E outra variável que nós podemos ponderar é a evolução, ou seja, nós estamos num ritmo de mudança para evoluir. Ninguém está nessa vida para ficar na mesma situação, no mesmo nível que esteve na última vida. Nós estamos aqui para dar um passo a mais, um algo a mais. Essa evolução, ela também vai exigir mudanças pessoais, intraconscienciais na maioria das vezes, que elas vão ser os resultados aí, de novas situações a serem vivenciadas, superadas, e que a pessoa vai conseguir bancar aí dentro do seu processo evolutivo. Para evoluir, nós também precisamos inovar. Ou seja, a inovação ela é uma forma de nós colocarmos uma maneira diferente de fazer alguma coisa que a gente vinha fazendo. Ou seja, trocar hábitos antigos por hábitos às vezes mais saudáveis. Esse processo intraconsciencial de evolução, ele também vai exigir aí características de inovação e empreendedorismo. Então a gente deu uma geral, uma abordagem bastante ampla, um conjunto de variáveis que a gente vai conseguir, então, daqui para frente entender melhor aí esse contexto e abordar aí o tema inovação e empreendedorismo. Então, inovação ela tem uma série, um conjunto muito grande de definições e abordagens, todas bastante, até umas diferentes das outras. A gente trouxe algumas delas, não quer dizer necessariamente que são as melhores definições de inovação, é só para exemplificar, para a gente ir entrando um pouco mais no contexto da inovação. Então, a inovação é a busca, a descoberta, a experimentação, a imitação e a adoção de novos produtos, novos processos e novas técnicas organizacionais. Tá? Isso aí é do Giovanni Dozzi. E outro pesquisador, o Gary Hamel, inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio negócio e de criação de novos conceitos de negócio. Outra característica ainda que a gente vê de inovação. É muito abordado, quando se fala o tema inovação,
é muito comentado sobre os tipos, ou esses 4 tipos básicos de inovação, que é a inovação de processos e serviços, ou produtos e serviços, inovação de processos, inovação de negócios e inovação em gestão. Nessas questões aí, a gente faz um paralelo, então, o que a gente pode pensar dentro da programação existencial, considerando aqueles 4 tipos de inovação. Uma primeira abordagem, onde se fala lá em produtos e serviços, é traduzir isso de forma até bastante simples em inovação nas instituições conscienciocêntricas, inovações em atividades, em cursos, em livros, em formas de fazer atares. Atares é tarefa do esclarecimento, ou formas de passar conhecimento mais esclarecedor para as demais pessoas. Aqui só são alguns exemplos, mas tem uma infinidade de possibilidades aí de produtos e serviços, questões relacionadas à programação existencial, que cada pessoa, dentro da sua Proexis específica, única, pode estar trabalhando, desenvolvendo, produzindo as suas inovações aí, que vão gerar os melhores resultados para a realização da Proexis. Outra questão, onde se fala da questão dos processos, nós podemos aí traduzir ou comentar sobre técnicas interassistenciais pessoais, ou seja, técnicas que nós podemos trabalhar para melhorar o nosso desempenho. Por exemplo, técnica do estado vibracional, técnica de mobilização de energias, técnicas de auto-organização, uma série de outras questões nós podemos estar aprendendo aí. E também técnicas de interassistência, por exemplo, o desenvolvimento da TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que é uma técnica onde a pessoa faz diariamente assistência a demais pessoas, daí durante um período de 50 minutos e mantém esse compromisso para o resto da vida. Isso através da doação ou exteriorização das suas bioenergias. Então, só são exemplos de técnicas em que nós podemos adotar no nosso micro-universo. Quando nós aprendemos uma técnica, mesmo que essa técnica tenha sido inventada por outra pessoa, e nós passamos a implantar essa técnica dentro da nossa habitualidade, ou dentro do nosso hábito, né? Isso faz com que nós tenhamos aí que aprender, que desenvolver essa técnica. Não é simplesmente aprendeu a técnica, leu sobre a técnica e já está tudo ok. Colocar a técnica em prática, ela exige um nível bastante grande de inovação e também a gente vai ver de empreendedorismo. Tá? Então aí a gente só está fazendo um paralelo com aqueles 4 tipos de inovação. Um outro ponto relacionado à inovação, por exemplo, que dentro da área de administração se chama muito inovação em negócios, nós podemos comentar a inovação dentro da identidade interassistencial pessoal. O que é essa identidade interassistencial? É a maneira, a forma, o jeito como a pessoa se identifica em relação àquilo que ela vai precisar fazer. Ou seja, qual é o ponto principal, qual é a área, qual é o tema principal, qual é o assunto principal que a pessoa vai estar lidando durante a sua programação existencial. Ou seja, de que forma que vai ser a maior abrangência da assistência ou do auxílio, do alcance às demais pessoas que a pessoa está se propondo a realizar. Tá? Então, isso é bastante interessante aí para todos estarem atentos com essa identidade interassistencial, ou seja, qual é o ponto principal, qual é o objeto principal que a gente tem para realizar. Isso também vai exigir inovação. Tá? Inovação no sentido de que não necessariamente vai estar pronto aquilo que nós vamos fazer. Às vezes nós vamos ter que criar uma forma, uma maneira de realizar alguma coisa. Tá? Isso também dentro do objeto, o que a pessoa se propõe a fazer. E outra questão relacionada à inovação, quando se diz o tipo normal de inovação, inovação de gestão,
nós temos também a inovação de autogestão existencial. Ou seja, assim como existe uma série de técnicas de gestão, por exemplo, técnicas de balanço de scorecard, técnicas relacionadas até à gestão informatizada, técnicas de marketing, N técnicas em várias áreas dentro de um processo de administração, nós temos aqui uma possibilidade então, de fazer inovação também. Tá? Então, essas técnicas elas são utilizadas dentro do que a gente chama aí da autogestão existencial. Tá? Então, voltando, talvez nós tenhamos ficado aí um pouco fora do ar, a gente vai comentar aí a questão da autogestão existencial, ou seja, dentro da área da gestão dos processos, nós temos aí a possibilidade de fazer uma melhoria na forma de como nós gerenciamos nossa vida. Ou seja, como nós podemos melhorar a forma de trabalhar. Ou seja, por exemplo, técnicas de melhor convivência com a questão financeira, técnicas de melhorar o lado afetivo, técnicas de melhorar o parapsiquismo e N outras abordagens técnicas, técnicas de melhor lidar com o corpo físico, melhorar a saúde e N aspectos aí que a gente pode estar atento para melhorar a questão da autogestão. Então agora a gente vê, tem um quadro aqui, ele está bem pequeno, não necessariamente aí vai dar para ler com tanta clareza, mas a gente vai estar abordando. Isso aqui foi um pouco o trabalho que a gente fez, da pesquisa que eu fiz, onde eu procurei colocar a abrangência dentro das informações disponíveis já por outros autores. Eu fiz um apanhado, ou seja, não procurei caminhar muito esse quadro dentro das habilidades de inovação. Mas a gente fez aí uma classificação dessa inovação. E essa classificação que eu quero comentar um pouco com vocês. Então, dentro das habilidades do inovador, a gente colocou aí 3 áreas relevantes ou mais importantes e abrangentes ao mesmo tempo. Uma delas, o inovador ele tem hábitos pessoais pró-inovação, favoráveis à inovação. Outra característica, o inovador ele tem características de heurística. Tá? Heurística, forma de pensar, maneira de expandir as suas ideias. Tá? Outra questão, o conhecimento. Uma pessoa inovadora, ela é ávida por conhecimentos, tá? Para melhorar, então, a forma de pensar, a trabalhar com novos conhecimentos. Então, pegando o detalhe de cada uma delas, a gente vê aí, por exemplo, dentro de hábitos pessoais pró-inovação. Nós temos aí uma série de características. Uma delas é dedicação. A pessoa, para ser inovadora, ela precisa ter dedicação. Tá? Ou seja, precisa ser uma pessoa que goste, que faça as coisas, que tenha uma continuidade naquilo que faz. Outra característica, é uma pessoa que gosta de desafios. Uma pessoa que gosta, então, do novo, muitas vezes ela também vai gostar de desafios, de querer fazer esse novo. Tá? Outra coisa, uma pessoa, para ser inovadora, ela precisa ter eficácia no uso de ferramentas. Aí eu já gostaria de pontuar um pouco, fazendo um gancho também com a conscienciologia. Nesse caso, a gente pode até colocar que ferramentas que nós temos disponíveis hoje para a realização pessoal. Existe uma série de ferramentas, por exemplo, o estado vibracional, é uma técnica bastante utilizada, uma ferramenta aí disponível, e que nós podemos ter o domínio, então, das nossas energias nesta vida intrafísica. E são algumas características, então, que facilitam a abordagem. Agora, a pessoa que se familiariza com técnicas, com ferramentas, ela tem uma característica inovadora maior. Ou seja, a hora que aparece um aparelho, uma novidade, um novo equipamento, se a pessoa mais rapidamente se familiariza com isso, a tendência é ela tirar proveito de uma forma melhor, né, e ter melhor resultado na sua programação existencial. Outro ponto, a experimentação. As pessoas inovadoras, elas têm vontade de
experimentar, ou seja, tem espírito mais científico, as pessoas aí que poderiam expandir. Tem uma questão aqui, a gente vai estar lendo e respondendo, tá? Poderia, por favor, comentar a atuação de amparadores ou até mesmo mudança dos mesmos no processo de inovação existencial pessoal? Sim, isso é interessante. Os amparadores, eles são aquelas pessoas, então, técnicas dentro do processo de assistência. São consciências extrafísicas que nos auxiliam, que contribuem dentro de um processo assistencial mais amplo. Então, esse processo de mudança, ele vai também exigir, muitas vezes, a mudança do próprio amparador. Então, existem tipos diferenciados de amparador. Existe, por exemplo, o amparador de função. Quando uma determinada pessoa está fazendo uma determinada atividade, ela, inerente àquela sua função que ela está desempenhando, muitas vezes ela pode ter um amparador. Por exemplo, um professor ministrando uma aula. Muitas vezes esse professor ele pode ter um amparo de função relacionado à parapedagogia, ou à pedagogia, abordagem, ou até da questão técnica do assunto que ele está falando. Se essa pessoa deixa de ser por um determinado momento ou passa a ocupar uma outra função, uma outra atividade, às vezes, por exemplo, se essa pessoa vai ser aí assumir um cargo de liderança de algo relevante, importante, enquanto a pessoa está numa liderança, mesmo que seja mais administrativa, essa pessoa muitas vezes vai ter aí também um amparo de função relacionado a essa nova atividade. Então aí já entra um pouco de processo de inovação do amparador. É a pessoa, são as mudanças pessoais que vão ocorrendo, as mudanças que a pessoa vai fazendo no seu dia a dia, que muitas vezes vão exigindo amparadores diferentes. Tá? Isso é um ponto então que a gente pode comentar. Outra questão é o seguinte, o próprio nível de maturidade da pessoa. Se a pessoa vai fazendo mudanças intraconscienciais e tendo um nível de maturidade maior, uma abrangência maior, uma assistência em larga escala, a tendência também é que ela tenha contato com um nível muito maior de amparadores. Tá? Então, mais ou menos seriam essas as características aí que a gente vai comentar sobre isso. Não sei se ficou claro, qualquer coisa aí você pode complementar também, Gustavo. O Gustavo também solicita, vamos ver ali a pergunta, ó, poderia definir o processo de inovação como reciclagem existencial? Sim, a reciclagem existencial é um tipo, uma possibilidade de mudança. Não necessariamente é inovação, mas os dois conceitos podem caminhar muito próximos. Tá? Ou seja, se a pessoa tem uma abordagem inovadora na forma de fazer a sua reciclagem pessoal, isso contribui bastante. Então é esse ponto que a gente quer chegar. Talvez esse seja o ponto mais interessante aí da questão para a gente refletir mais sobre esse tema. Quando a gente começa a entender mais a inovação como um todo, a gente começa a ver aquilo que a gente precisa, dentro das nossas necessidades evolutivas. O que a gente pode fazer para mudar mais? Para mudar mais rápido, para ter um maior nível de produtividade nas nossas reciclagens. Então é isso que a gente quer abordar, quer comentar. Ou seja, a pessoa sendo inovadora em suas reciclagens existenciais, ela tem, claro, certamente uma facilidade maior para obter um nível maior de maturidade, conseguir uma realização naquilo que ela se pretende. Tá? Outra questão. Poderia definir... reformulando, poderia definir o processo de inovação na Proex como reciclagem existencial? Sim, eu acho que segue aí a mesma linha. A pessoa, à medida que vai desempenhando a sua programação existencial, o seu projeto de vida, essa pessoa ela tem a tendência aí de se utilizar a inovação como hábito, como característica, como habilidade, a tendência é ela conseguir mudanças mais rápidas. A Proexis exige mudanças. Se a pessoa não muda, ela não realiza a programação existencial. Se a pessoa não inova, eu acho muito difícil conseguir a realização da programação existencial. Tá? Então, basicamente, aí a gente está associando, convergindo a ideia da inovação também para o processo da realização do completismo existencial. A Márcia tem uma pergunta também.
Os amparadores são amigos íntimos, grupais ou técnicos por especialidade que se revezam dependendo da demanda? Aí foi bom colocar, Márcia, mais ou menos como eu havia comentado antes, existem características ou tipos diferentes de amparadores. Existe esse amparador que não seria talvez aí uma questão de amigo tão íntimo, mas é uma pessoa com um nível de intimidade, mas vai muito além, eu diria, da amizade simplesmente. Esse amparador mais pessoal, ele é uma pessoa técnica dedicada à evolução e à realização também da programação existencial de determinada consciência. Então, quem vai ter esse amparador pessoal vai depender muito do nível de assistência que essa pessoa está fazendo. Quando a gente fala, eu só vou trabalhar a ideia um pouco para não confundir às vezes com uma outra característica que a gente chama aí de um determinado guia, que ele não é necessariamente um amparador. Então, muitas pessoas têm pessoas que são consciências extrafísicas íntimas, que gostam, são amigas da pessoa, mas não necessariamente são amparadores. São conhecidos também como guias cegos ou pessoas que têm muita boa intenção, mas muitas vezes falta discernimento. Então, só diferenciando aí essa questão. Então, os amparadores são essas pessoas mais técnicas que têm um nível maior de abrangência sobre inovação, sobre evolução. Tá? Então, essas são as pessoas. Com relação à questão do Willis, sei que profissão não é ProEx, mas existem profissões com perfil mais inovador e outras menos inovadoras. Sou funcionário público e percebo que muitos colegas não gostam de inovar. Eu acho que é bem por aí, Willy. Você resumiu aí um processo, uma característica social da inovação. Ou seja, tem áreas em que, se você ficar acomodado dentro da sua função no seu dia a dia, você vai ter menos facilidade para desenvolver as suas habilidades inovadoras. Então, uma pessoa que está já numa profissão, num contexto mais inovador, ela tem a tendência de ter mais facilidade para inovar. Tá? Não quer dizer isso automático, não, mas é uma facilidade maior. Tá? Então, nesse processo de inovação, isso acontece sim. Tem áreas aí que são bem mais interessantes para inovar, mas não quer dizer que a pessoa está fora da programação existencial simplesmente por estar numa atividade que ela não é talvez tão inovadora quanto as demais. Agora, nada impede também uma pessoa com perfil inovador entrar no meio de uma instituição que tem uma característica não inovadora e fazer as suas inovações. Tá? Claro que tem que aceitar, ter aí estar atento ao ritmo de cada um. Não dá para forçar a barra, às vezes chegar no trabalho e querer mudar tudo e a todos. Deixe cada um fazer as suas mudanças no seu ritmo. Não dá para querer mudar o mundo com relação a isso. Ser funcionário público dificulta o completismo existencial? Aí cada pessoa que vai ver, como a gente estava comentando aí, a programação existencial ela é bastante específica. Cada pessoa sabe o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer. Então a questão não é se o funcionário público dificulta ou não o completismo existencial. Eu diria talvez o mais importante aí qual é a atividade que maior facilita o completismo existencial. Talvez isso que seja o mais importante. Ou seja, qual a sua identidade interassistencial? Com essa identidade interassistencial, qual é a melhor coisa a ser feita? E aí, qual é o que pode ser feito para melhor conseguir realizar o que você quer? Então, aí que você vai estudar. Então, cada pessoa vai ver o que ela pode fazer de melhor para fazer o que ela pretende. Tá? Então, a profissão ela é um elemento, ela pode contribuir de alguma forma, mas ela também não como você mesmo comentou, não é o sinônimo da ProEx. Às vezes ela vai ser só um meio para você fazer outras atividades que realmente se pretende fazer. Tá ok. Então, continuando, eu vou passar um pouco mais ali as questões de hábitos pessoais pró-inovação. A gente só vai dar uma acelerada, que tem algumas questões de empreendedorismo e depois a gente vai abordar aí o Santos Dumont.
Então, eu vou passando rápido, se vocês tiverem dúvida ou gostariam que expandisse alguma ideia, aí eu peço que vocês interajam aí através do chat. A gente vai falar aí da questão da integração. A pessoa inovadora, ela tem a tendência de juntar mais as pontas, juntar mais as pessoas, juntar mais as coisas. Então, através de duas ideias que outras pessoas tiveram, dois objetos que existam, ela faz um terceiro objeto que seja a interação, a integração disso aí tudo. Tá? Então, integração, interação, neofilia, o gosto, então, pelo novo, a persistência, a pesquisa e pioneirismo. Então, são algumas pessoas que têm essas características. Para a pessoa saber se é pioneira, é muito fácil. É só saber se ela foi a primeira a fazer determinada situação. Tá? Com relação à heurística, algumas características. Abstração, associação de ideias, concentração, criatividade, despreconceito, geração de ideias, inspiração ou insight, inteligência, taquipsiquismo, aquela pessoa que pensa rápido, e parapsiquismo. Eu gostaria de ponderar aí dois, talvez, desses pontos com um nível um pouquinho maior de detalhe, ou pelo menos para a gente refletir. Um deles é despreconceito. Se a pessoa quer inovar, se a pessoa quer renovar, não pode ter preconceito em relação a pessoas, objetos, lugares e ideias, ou mesmo hábitos, atividades que ela mesma vai fazer da sua vida. Então, dentro da nossa rotina diária, nós não podemos ter preconceitos em relação a novas ideias, novas situações, porque isso bloqueia os nossos pensamentos. Se uma pessoa tem preconceitos em relação à forma, né, se ela naturalmente na sua forma de pensar age dessa forma, ela vai impedir que novas ideias cheguem ou ela tenha acesso a essas ideias. E outra questão aqui é o parapsiquismo. O parapsiquismo é uma habilidade muito útil e multifacetada no processo de inovação. O ponto mais sério que a gente coloca aí é a captação de ideias originais. Então, isso a gente comenta dentro da conscienciologia que as ideias novas que nós temos hoje aqui, as ideias mais de ponta, elas são apenas de ponta nessa nossa dimensão aqui. As ideias, em primeiro lugar, elas são construídas, são elaboradas extrafisicamente. São raras as situações que elas acontecem num primeiro momento aqui na vida intrafísica. Então, extrafisicamente, as pessoas, as consciências, elas têm um nível muito maior de flexibilidade mental. Elas não precisam pensar restritamente ao cérebro físico, utilizando sinapses, utilizando processos químicos e biológicos para raciocinar, ou seja, estão livres desse corpo e através do paracorpo, do paracérebro, né, o paracérebro, né, a parte relacionada aí à atividade mental que uma consciência extrafísica teria, ela tem muito mais facilidade para pensar. Então, as ideias de ponta, elas já vão acontecendo todas no extrafísico e um inovador ele está apto a captar essas ideias. Outra questão que gostaria de comentar, aí já outra abordagem, é o conhecimento. Uma pessoa mais inovadora, ela tem mais conhecimentos. Então, ela precisa ser uma pessoa apta à aprendizagem, gostar de aprender, que tenha facilidade de aprender, uma pessoa que tenha um nível maior de cultura, de leitura, de técnica e visão geral de diferentes assuntos. No aspecto cultura, eu quero só destacar aí a importância do inovador ele ter contato com outros países, com outras pessoas, com outros grupos de pessoas. Muitas vezes são muitas inovações, às vezes é simplesmente trazer para a sua cultura algo que já exista, ou adaptar isso conforme a realidade do seu grupo de pessoas. Tá? Então aí a gente deu uma geral nessas habilidades de inovação. A gente vai passar a falar um pouco sobre empreendedorismo. Ali
eu teria uma definição, algumas abordagens de empreendedorismo, acabou não entrando ali na observação. Agora a gente tem um quadro aqui que é só representativo, tá? Não precisam aí procurar se esforçar então para ver ou para ler essas características que a gente vai estar abordando aí. O que eu quero mais demonstrar quando apresento esse quadro não é necessariamente a leitura, mas sim colocar que hoje existe muito mais material sobre empreendedorismo escrito do que material sobre inovação. De empreendedorismo, o que eu gostaria de destacar era a relação de empreendedorismo e epicentrismo consciencial, ou a condição daquela pessoa que já está de epicentro lúcido, uma pessoa que está atenta, então, da sua realidade enquanto pessoa que sustenta o funcionamento de todo um grupo de pessoas. Tá? Tem uma questão aqui, ó. Willy, mais uma vez, então, comentando, ó, como você diferencia o taquipsiquismo da ansiedade? Ambos teriam aspectos em comum. Quanto ao parapsiquismo, ele ajuda mais na comunicação informal? Tá, então vamos ver aí a primeira pergunta. Na questão do taquipsiquismo e ansiedade, eu nunca fiz assim uma pesquisa mais detalhada não, Willy. Eu vou colocar realmente aí o que eu tenho percebido até o momento, tá? Mas não utilize isso como sendo algo mais profundo não, porque eu acho que são temas aí que poderiam ter um nível de pesquisa maior. Eu não vejo que os dois são as mesmas coisas, não. O taquipsiquismo, para mim, é bastante diferente da ansiedade. O taquipsiquismo está relacionado àquela pessoa que está pensando o tempo todo rápido. E, às vezes, essa forma de pensar rápido justamente vai dar para a pessoa menos ansiedade. Vão ter N situações que uma pessoa taquipsíquica, ela é, obviamente, mais tranquila do que uma pessoa ansiosa, ou seja, uma pessoa não vai ter ansiedade muitas vezes pelo fato de ser taquipsíquica. Vamos colocar um exemplo. A pessoa, por exemplo, está dirigindo num dia que o trânsito está muito cheio. Tem carro passando rápido e o pessoal correndo, e tem um motoqueiro passando tudo quanto é lado e tal. Uma pessoa normalmente taquipsíquica, ela tem condições de acompanhar esse fluxo, trânsito, as várias pessoas chegando, carros saindo, sinal abrindo, fechando e tudo mais, com um nível maior de tranquilidade. Tá? Então, ela fica aguardando o sinal vermelho abrir, super numa boa, está ouvindo a música no carro e tal, no que abre o sinal vermelho, ela rapidamente vai agir, vai engatar a marcha, vai sair e tudo, e não vai ter nenhuma preocupação de que se aquele sinal vermelho vai abrir, não vai abrir ou tal. Ou seja, não vejo essa relação com a ansiedade. Eu acho que é um processo bastante diferente. O processo de ansiedade, eu acho que vai até contra a ideia do taquipsiquismo. Tá? Não sei se ficou claro aí essa ideia. Agora deixa eu ver aqui. Ambos teriam aspectos em comum. Né? Eu falei aí um pouquinho mais da diferença. Do comum, não vejo comum, não. Tá? Eu acho mais difícil aí a abordagem dos processos em comum entre os dois. Quanto ao parapsiquismo, ele ajuda mais na comunicação informal? Sim, o parapsiquismo também ajuda na comunicação informal. A partir do momento que a pessoa ela tem uma força presencial, isso ela já está comunicando. A pessoa já está se comunicando com todos. Ela não precisa nem necessariamente fazer uma comunicação direta com as outras pessoas. A própria energia da pessoa ela já expande para o ambiente todo. Aí eu só estou colocando um exemplo desse parapsiquismo, mas vamos lá. Parapsiquismo tem N outros aspectos. A projeciologia, por exemplo, né, a projeção consciente, a saída fora do corpo, se você for ver dentro do quadro sinóptico, ela está dentro da área da comunicação. Ou seja, a comunicação ela tem uma relação muito forte com o parapsiquismo. O parapsiquismo ajuda muito nessa situação. A leitura energética, o que é? A gente está fazendo uma leitura até certo ponto aí bastante informal onde nós estamos. E isso aí é comunicação também. Tá? Não sei se era bem a questão, quando você fala de comunicação informal, se era bem esse o aspecto. Tá? Uma dica para facilitar a leitura. Para ter zoom, clique no... Ah, tá ok.
Então aí fica a dica, foi bom e interessante passar, a gente passa aí para todos, então quem tiver interesse pode clicar ali no canto mais à direita, tem um zoom, e vocês conseguem observar um pouco mais aí esse quadro. Tá? Então, observando esse quadro, a gente vai ver alguns aspectos aqui que tem na questão do empreendedorismo. Algumas áreas aí que a gente vai ver. Então, até mesmo se clicar realmente no zoom ali um pouco mais, uma das áreas que a gente tem grandes, amplas, é a questão da realização. Um empreendedor está muito relacionado aos aspectos da realização, aos aspectos de liderança, aspectos administrativos, tá? Aspectos de relações interpessoais e de conhecimento e maturidade. Quando a gente fala aí desse conhecimento e maturidade, aí sim nós estamos comentando sobre os aspectos mais relacionados até ao epicentrismo consciencial. Tá? Aqui, né, nesse quadro, era mais para apresentar o seguinte, que existem aí um número muito grande de variáveis relacionadas ao empreendedorismo como um todo. Tá? Aí o que a gente mais aborda, talvez aí de relevante, é essa questão dentro da liderança. Enquanto a inovação não necessariamente ela tem aspectos de liderança muito forte, já dentro do empreendedorismo é algo bastante importante a questão da liderança, e a liderança vai envolver aí de aglutinar talentos, de ser uma pessoa, um visionário, tá? E ter aí também possibilidades de negociação, ou seja, aquela pessoa que sabe negociar. Outra questão que a gente vê bastante séria, e não necessariamente os inovadores têm, são habilidades administrativas. Habilidades, então, administrativas é aquela habilidade que a pessoa tem de gerenciar a sua vida. Então, tanto pode ser gerenciar um negócio, quanto gerenciar a sua vida. Então, aí tem habilidades financeiras e uma série de outras aí habilidades relacionadas à sua vida pessoal. Outro aspecto importante são as relações interpessoais, embora isso também é importante para a inovação como um todo, mas no caso do empreendedorismo é ainda mais forte essa questão. E relacionado a conhecimento e maturidade, a gente destaca aí alguns pontos do conhecimento da maturidade, principalmente, a questão de autoconfiança, controle interno, né, o lock interno, equilíbrio pessoal, harmonia pessoal, e aí a gente poderia colocar uma série de outras habilidades dentro dessa característica. Um ponto também importante nesse nível de maturidade é o próprio parapsiquismo, mais uma vez ele entra, ele é bastante importante, relevante para as pessoas conseguirem bancar os seus empreendimentos. Tá ok? Então aí a gente tem uma geral, depois a gente pode até em outro momento expandir um pouco mais aí essas ideias. A gente pretende aí até mesmo vai ter um congresso no final do ano em Manaus sobre empreendedorismo. Aqui ficou uma transparência em espanhol, a gente vai passar essa aqui, só está mais detalhado. Eu não estou conseguindo sair. Veio aqui. Então aqui nós temos, aí quem tinha aumentado o zoom, agora é importante diminuir um pouco o zoom na sua tela. E a gente vê, só para exemplificar também, casos de inovação sem empreendedorismo. Tem vários casos, tá? Mas a gente coloca aí só para exemplificar 2 casos. Então não necessariamente uma condição está associada a outra. O exemplo do Honoré de Balzac. Honoré de Balzac foi uma das pessoas dentro da literatura das mais inovadoras. Então ainda provavelmente muito de sua obra vai ser dado muito mais valor ainda daqui para frente, ou seja, nem todo mundo conhece ainda a peculiaridade ou as características ou a grandeza literária da obra de Balzac. Então, inclusive fez inovação até dentro do processo aí de psicografia e tudo mais da obra Cristo Espera por Ti. Então, assim, o Balzac ele tem uma característica, ele é uma pessoa altamente inovadora, mas ele não é uma pessoa que reúne as principais habilidades empreendedoras. Ou seja, as coisas que ele fazia deu muito para trás. Talvez se ele tivesse as 2 habilidades em conjunto,
ele tivesse um nível de realização muito maior. Ou seja, durante a vida dele de Balzac, ele passou por uma série, sempre estava em dificuldades financeiras, sempre era uma pessoa desorganizada, então nunca conseguia um nível maior de estabilidade. Ele era uma pessoa sempre estabanada em relação às coisas que estava fazendo. Isso, claro, comprometeu a sua obra, além de que ele foi uma pessoa que comprometeu o seu próprio corpo também, com a questão de excesso de café e tudo mais, aí tem uma série de comprometimentos. Tá? Mas isso, então, são características então, de uma pessoa que foi altamente inovador na sua realização, mas não teve características principais de empreendedorismo. Outra questão aí de exemplo que a gente traz, essa não é tanto pessoal, é um caso, quer dizer, é um caso mais amplo, né? O exemplo da interface gráfica para computadores pessoais. Então existia um projeto, o Xerox PARC, né, de Palo Alto Research Center, na Califórnia, onde a Xerox tinha um projeto de fazer o Dynabook, e eram basicamente hoje, como a gente tem o Kindle hoje, ou o iPad, né, mais relacionado ao iPad, seria um computador basicamente sendo uma tela com um nível de interface bastante elevado. E uma série de projetos saíram decorrentes desse projeto inicial, então bastante inovador. A gente tem aí dentro da área de informática uma série de avanços desse projeto, vários então inovadores e empreendedores. No caso, né, só para exemplo, né, já que citei aí o exemplo do mouse, dentro da linguagem de programação orientada a objeto, e aí uma série de questões, que saíram todos desse projeto aí decorrentes da Xerox. Agora, a interface gráfica para computadores pessoais foi também desenvolvida na Xerox, e duas outras pessoas buscaram essa ideia lá, ou seja, a ideia ficou parada na Xerox, não foi dado muito valor, muito destaque, faltou empreendedorismo, e aí outras duas pessoas chegaram lá e buscaram a ideia, que aí a maioria também já conhece, que é o Steve Jobs e o outro me falhou o nome agora, mas é o cara da Apple. Tá? Então aí... essas duas pessoas então colocaram em prática, e aí a Apple fez a interface gráfica e a Microsoft fez o Windows. Tá? Então aí são exemplos então que a gente comenta. Tá? Outra questão aí que a gente vai ver caso de inovação com empreendedorismo. Tá? Aí também fica uma palavra em espanhol ali, mas a ideia é o quê? São várias pessoas com essa característica. Temos Visconde de Mauá, um exemplo aqui brasileiro, altamente empreendedor e inovador. Né? Tem livros sobre ele, tem filme da vida dele, bastante interessante, então, para quem gosta dessa temática de inovação e empreendedorismo. A Marie Curie, ela também é altamente inovadora, ganhou 2 prêmios Nobel, foi uma pessoa que teve um nível de empreendedorismo bastante alto. Ela desenvolveu o seu laboratório, ela trabalhou arduamente nos projetos que fazia, a maioria dos projetos todos com muito sucesso na sua realização. E, inclusive, ela teve aí inovações dentro da sua própria vida pessoal, de reciclagens intraconscienciais, de características que ela não gostava, ela se adaptou para melhor fazer aquilo em favor dos outros. Isso principalmente no que tange aí a aparecer em público ou ser uma pessoa mais pública. Tá? Outra pessoa também brasileira, outros 2 casos brasileiros, o Monteiro Lobato, bastante inovador na forma, no estilo literário, nas ideias, mas não só na literatura, a questão de inovação dentro da área administrativa ou área empresarial como um todo, né, fundando ou tendo participação na principal editora do Brasil. Então, na época, né? Então foi uma pessoa assim altamente empreendedor. Claro, nem tudo deu certo dentro dos empreendimentos, mas ele tinha essa característica bastante forte dentro dele, e não somente aí a inovação, que fica muito claro dentro da obra literária, mas não somente. E outra pessoa com essas 2 características, o Juscelino Kubitschek. Então nós vemos o exemplo de Brasília, muito claro o seu slogan lá, né, 50 anos
55, né, 5 anos em um, ou seja, é uma pessoa que ele conseguiu ter um nível de produtividade muito forte e conseguiu aí expandir as suas ideias. Então agora sim a gente vai ver o caso do Santos Dumont para a gente trabalhar esse exemplo com mais detalhes. Até porque a gente já está aí se aproximando mais ao final aí da nossa conferência. Então o Santos Dumont ele é conhecido como pai da aviação, ele é inventor, principal característica dele, nasceu em 1873 em Minas Gerais e ele se suicidou. Tá? E já vinha aí com um processo mais forte até de instabilidade mental, ou uma certa doença, uma dificuldade então, que ele já sentia na sua vida já há bastante tempo. Desde os 36 anos de idade ele teve uma doença e aí ele passou por vários processos de depressão e outras coisas mais. Com relação à família, ele era filho da Francisca e do Henrique Dumont. Aí a gente vai passar um pouco mais rápido já para passar um pouco para as realizações. Um ponto interessante, o Santos Dumont teve aí um contexto que a gente chama do Zeitgeist, o espírito da época. Então ele viveu no Rio de Janeiro e também conviveu bastante em Paris, lá Paris com todo o luxo, toda a questão da época, a Torre Eiffel, a Universidade de Sorbonne, Belle Époque. Não que ele estudou na Universidade de Sorbonne, tá? Mas ele tinha contato com muitos professores e pessoas renomadas lá em Paris. Então essa questão da Belle Époque era interessante, principalmente aí por causa desse contexto em que Paris era o centro do mundo. Isso faz diferenciação. Por isso que a gente fala lá, quando a gente falou em inovação, a gente deu um destaque também para a cultura, tem muito relação com isso. A pessoa também buscar a sua programação existencial. Qual é o lugar? Onde que eu devo estar para fazer a programação existencial? Isso, 50 anos em 5 lá, eu estou vendo o Gustavo contribuiu ali, obrigado. E aí, esse ponto aí de onde deve estar, aí a gente acompanha a pergunta do Willy também antes, de refletir, né, Willy? Eu acho que tem relação aí com a pergunta que você fez também. Tá? Qual é o melhor lugar, qual é o posicionamento, isso vale para local físico, local de emprego e vários outros tipos de abordagem que a gente pode dar nesse sentido. Das influências do Santos Dumont, a principal influência dele foi o pai, sem dúvida nenhuma. O pai de Santos Dumont, ele era um engenheiro renomado, trabalhador, empreendedor de altíssimo nível e inovador também. Então, o pai de Santos Dumont, ele teve a fazenda mais moderna da América Latina, ele era conhecido como o rei do café, e foi nessa infância que Santos Dumont aprendeu, conviveu e conseguiu aí, desenvolver muitas das suas sinapses importantíssimas para ser o principal inventor do Brasil, ou considerado como o principal inventor. O local do trabalho pode ser o palco para reconciliações, nem sempre são fáceis. Eu acho que é bem por aí. Tá? Tem várias situações, mas sempre a gente tem que estar atento, refletindo e não achar que sempre vai ter que ficar nesse palco. Ou seja, podem haver mudanças também no próprio palco, no cenário, e a peça vai continuar independente da nossa participação ou não. Tá? Continuando ali nas influências, o Júlio Verne também foi uma pessoa que influenciou bastante, com ideias mais de vanguarda em relação à aviação, principalmente, a voar, e também o Giffard, que era um balonista francês e que também estava à busca dos dirigíveis. Tá? Com relação à infância, aqui é importante passar um pouco desse processo da infância, que no caso do Santos Dumont teve uma influência muito grande no seu processo de inovação e no seu jeito. Então, Santos Dumont, eu já tinha falado antes, ele viveu na fazenda mais moderna que existia antes da América Latina e possuía gostos já desde criança por assuntos científicos e mecânicos. Então, na fazenda, eles tinham as máquinas para moer café, tinham locomotivas, o pai dele instalou aí uma grande rede ferroviária dentro da sua fazenda e o Santos Dumont já trabalhava mais com isso. Teve bastante contato então com isso. Depois, na adolescência, aqui uma frase do pai de Santos Dumont, é uma frase bem relevante aí nesse processo. Eu vou ler aqui porque a gente vê aí, entra junto já caminhando o processo de empreendedorismo. Então o pai dele,
quando ele foi para a França, o pai dele comentou o seguinte: já lhe dei hoje a liberdade, aqui está mais este capital, né, dinheiro nesse caso. Tenho ainda alguns anos de vida, quero ver como você se porta. Vá para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se você se faz um homem. Prefiro que não se faça doutor. Em Paris, com auxílio de nossos primos, você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade, etc. Estude essas matérias e não se esqueça de que o futuro do mundo está na mecânica. Você não precisa pensar em ganhar a vida, eu já lhe deixarei o necessário para viver. Então o pai dele deixou uma quantia de dinheiro que o Santos Dumont nunca precisou trabalhar durante a vida dele para o seu sustento. Isso não quer dizer que ele não trabalhava. Ele trabalhava num ritmo bastante forte. Só não era trabalho para ter necessidade financeira. Então o Santos Dumont nunca fez uso de nenhum desenvolvimento que ele tenha feito, nenhuma inovação para seu recurso próprio. Durante toda a vida do Santos Dumont, ele conseguiu ser organizado para trabalhar com o dinheiro que o pai dele havia oferecido. A questão de não se fazer doutor era a questão justamente de estudar, né? A pessoa que passava pela universidade muitas vezes era conhecido como doutor, né? Não necessariamente fazendo o doutorado que é hoje, mas já a pessoa fazendo curso superior, muitos eram conhecidos então por doutor. Então a orientação do pai dele foi que, através daquilo que o Santos Dumont tivesse de interesse, do seu autodidatismo, ele teria a possibilidade de ir mais longe. E foi dessa forma que ele fez. Entre os irmãos homens do Santos Dumont, ele foi o único que não fez faculdade. E muito tem relação aí com essa orientação que o pai dele passou. Tá? Os demais aí trabalharam todos na área de engenharia também. Mas importante isso aí, porque o Santos Dumont seguiu esse conselho do pai e ia bem de encontro até a forma como ele pensava também, para contribuir aí com o processo depois do seu próprio empreendedorismo. E aqui a gente tem um resumo da produtividade. Então ele teve nível alto de produtividade a nível de balão, todos com inovação, tá? Balão, dirigíveis. Então ele foi a pessoa que inventou, né, o dirigível, né, ou que fez funcionar o dirigível. Já havia outras pessoas trabalhando dentro da dirigibilidade, mas ele foi quem conseguiu. E aí nos dirigíveis ele teve talvez aí o principal diferencial em termos de quebra de paradigma. A principal mudança de quebra de paradigma não foi o avião, foi o dirigível, onde as pessoas passaram a dar mais atenção para a questão espacial como um todo, né, para transporte aéreo, que até então ninguém dava valor para tipo, ou ninguém pensava de forma mais clara para tipo de transportes aéreos. Tá? Então, essa questão aí da dirigibilidade. Depois dos aviões, a questão então de que ele foi então o inventor do avião, nesse caso, para subir. Então, a questão da Maria do Carmo, ele era o primogênito? Não, ele era... Eu não sei exatamente... ele era o filho mais novo homem, mas depois teve uma mulher. Ele era dos filhos mais... Ele já tinha irmãos, a maioria dos irmãos eram mais velhos. Tá? Algumas inovações, então dirigíveis. No caso do dirigível, ele fez uma inovação, talvez a mais marcante, a principal, foi motor a explosão. Aí a gente coloca o que é isso. O motor a explosão é o motor dos automóveis, hoje é conhecido também como esse motor a explosão, e na época estava surgindo nessa época. Antes desse motor a explosão, a gasolina, combustível, era utilizado outro tipo de combustível, que era o motor a vapor. Então, praticamente aí os inovadores antes de Santos Dumont, que tentavam trabalhar com essas ideias, todos tinham que fazer subir um dirigível ou tentar a dirigibilidade com motores a vapor.
E Santos Dumont conseguiu adaptar motor a explosão ao dirigível. E todos achavam ele muito louco quando fosse fazer essa ideia aí de motor a explosão, porque o próprio nome já sugere, né? Motor a explosão, ele faz uma explosão mesmo interna dentro do motor e com possibilidade de sair várias faíscas, e o motor era bastante mais rudimentar do que é hoje em dia. E aí ele conseguiu um jeito, principalmente no escapamento desse motor, fazer com que as fagulhas ou as fumaças mesmo, a saída do motor, não fosse direcionada para o balão ou para o dirigível como um todo. Então, com isso, ele conseguiu utilizar o motor a explosão no dirigível, mas ele também, além do motor em si, ele aperfeiçoou o próprio motor, fez motor de 2 cilindros e várias inovações então a nível da mecânica do motor aí para conseguir a dirigibilidade. Outro ponto, ele foi uma pessoa inovadora ao realizar inúmeros passeios. O Santos Dumont fazia passeios com um dirigível que ele chamou de número 9, era o menorzinho, mais prático, talvez aí o melhor dirigível que ele tenha feito. E esse dirigível ele fazia passeios quase que diários por Paris. Ele ficou a pessoa assim super famosa em Paris, porque todos conheciam ele. Ele parava em frente à casa dele, parava num barzinho para tomar café, depois saía. E onde ele estava, rodeava um monte de pessoas e tal. E isso passou a ser bastante inovador. Enquanto todo mundo ou caminhava a pé, ou ia com a sua charrete, com o seu cavalo, com o seu automóvel, na época ainda bastante raro, e Santos Dumont chegava lá com seu dirigível. Então isso aí causou uma série de impacto nas pessoas. Tá? Outras inovações ainda, dentro dos aviões, questão do ailerons, que são aquela forma de manobrar a asa, baixando, fazendo a questão do vento, né? A hora que coloca mais atrito numa asa, o avião vira para esse lado. Tá? A questão da hélice, a hélice feita pelo Santos Dumont para o seu avião, não o 14 bis, mas o avião Demoiselle, é praticamente igual, o mesmo design de hélice ainda utilizado pelos aviões hoje em dia. Tá? Então teve poucas mudanças ou quase nenhuma mudança radical na hélice já desenvolvida pelo Santos Dumont. Ele introduziu também amortecedores no avião, ou seja, em vez de cair o avião, ele pousa o avião, então isso facilitou bastante. Fez uma série de inovações no próprio motor do avião. Ele construiu o hangar também, foi invenção do Santos Dumont, já para guardar os dirigíveis. Isso até não foi junto com os aviões, tá? Era na parte já dos dirigíveis. E ele também, junto também na parte dos dirigíveis, fez a porta corrediça, que também é uma inovação do Santos Dumont. Que mais que a gente vê aí relacionado a Santos Dumont? Dentro das inovações, a Casa A Encantada é uma casa-museu hoje em Petrópolis. Nessa casa tem uma série de inovações, entre elas tem um exemplo lá do seu modelo de chuveiro quente. Então ele foi o inventor do chuveiro quente. Antes as pessoas tomavam banho quente em bacias, ele fez um chuveiro a álcool, onde a água tinha basicamente um baldinho furado, e a água caía nesse balde furado e aí fazia a peneirinha como se fosse para cair na cabeça da pessoa, em vez de tomar banho de banheiro. Então ele preferia tomar banho de cascata ou de chuveiro quente, ficava melhor na época lá. E aí ele fez também um sistema que ele conseguia controlar a água que entrava nesse balde de uma caldeira, né, que seria água aquecida, com uma outra água que era não aquecida. Então ele conseguia regular também a temperatura da água. Algo que às vezes a gente vai em determinados hotéis aí, a gente fica brigando lá com a torneira, abre um, abre outro, até dar certo o negócio. Ele já, na época, já estava fazendo algo nesse estilo. Também interessante, na casa dele, ele colocou bandeiras de todos os países da América do Sul. Então é algo que nem todo mundo tem em sua casa, né? Bandeiras na sala de todos os países ou de várias nações. Então aí a gente vê o senso universalista dele, essa questão então que ele era uma pessoa bastante aberta a novas ideias e novas culturas também.
E também ele fez na própria casa um observatório astronômico, mas tem uma série de outras ideias, então, dentro da sua casa que são inovadoras. A escada, que todo mundo fala e tal, tem outros pontos aí. Ele também foi inovador a estabelecer prêmios para divulgar a paz. Tá? E aí a gente vai ver algumas fotos agora. Essa aí é a foto do dirigível. Ele contornando a Torre Eiffel, onde ele ganhou um prêmio. Aí aquilo que eu estava comentando antes, ó, ele parado ali próximo à casa dele, e aí várias pessoas, isso no centro de Paris, lá na época, início do século aí passado, então realmente chamava muito a atenção esse tipo de situação. Era bastante peculiar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento então do Santos Dumont. Aqui uma inovação que ele fez, ó, era paradoxal, mas Santos Dumont ele tinha medo de altura. Tá? Então, para superar esse medo de altura, ele fez o quê? Ele construiu na casa dele uma mesa para tomar café. Vocês vejam ele ali mais à esquerda, né? E a mesa para tomar café tinha lá a cadeira, né? Ficava a 2 metros de altura, então ele já tinha que vivenciar a altura. Aí é um ponto que eu gostaria de fazer uma reflexão e voltar atrás, aí aquilo que a gente falou mais no início da conferência. Estão vendo o quanto que a gente pode usar as habilidades de inovação para superar traços pessoais, e cada um vai ter que ver qual é o seu traço, o que vai ser feito, de que forma pode superar. Esse caso aqui é um exemplo típico, ou seja, ele tinha um traço pessoal de medo de altura, mas dentro da realização, aquilo que ele era para fazer, dentro do seu projeto de vida, estava relacionado a voar. Então, como superar isso aí? Aí ele usou, claro, o seu lado de inventor, as suas habilidades aí colocou em prática. Isso é muito importante. Então a gente pode até fazer nesse momento a reflexão, né? Quais são as coisas que eu preciso superar dentro das minhas características pessoais? Por exemplo, os nossos trafares, os nossos traços fardos. E o que eu posso fazer de inovador, que ninguém fez ainda, para superar isso? Tá? Então, é muita coisa que a gente pode ousar e fazer. Tá? A Jussara, né? Não sei se você falou sobre a infância dele. Com que idade ele começou a criar as coisas? Foi interessante, eu comentei rápido sobre a infância, mas não cheguei a abordar esse ponto. Então, a questão da infância, ele começou muito cedo já, ele começou a despontar. O caso mais típico, assim, exemplo típico de infância, foi um balão que ele fez. Eu não estou me recordando agora o tamanho do balão, mas eu acho que tinha lá os seus 5 metros de altura, ou mais até. E esse balão ele fez quando tinha 12 anos de idade e tal, então ele queria que subisse tudo, e o pai dele não deixou soltar o balão, mas ele argumentou que ele calculou tudo certinho, tamanho da tocha, o tanto de combustível que ele ia colocar no balão para queimar e tal, que o medo do pai dele era que o balão caísse e provocasse fogo em plantações. E aí ele explicou tudo direitinho, que o fogo ia com certeza apagar quando estivesse lá em cima o balão, e não ia ter nenhum problema do balão cair com a tocha acesa. E aí acabou que o pai dele deixou ele soltar esse balão. Mas assim, muito cedo, ele já tinha essa característica, essa tendência inovadora, e pensava grande. Ele não pensava pequeno, não. Tá? Isso bem desde cedo já tinha essa característica. A pergunta da Silvia, ele não se casou, ele não teve em nenhum momento da vida nenhum relacionamento mais sério, não teve nenhuma namorada, tá? Então nem se casou e nem teve namorada durante toda a sua vida. Esse é um ponto bastante fraco aí dentro das habilidades do Santos Dumont, ou seja, um trafar dele essa habilidade aí afetiva, tá? Muito relacionado também ao orgulho e outras características aí que não deixava ele ter um relacionamento mais sério, tá? Só um elogio, sua apresentação sobre o Santos Dumont foi melhor que a anterior e a outra teleconferência, porque você hoje falou mais sobre a inovação e ProEx, sem entrar em muitos detalhes da vida dele. Tá ok, a gente agradece aí, Willy, já os comentários finais aí dessa característica do Santos Dumont. Tá? A gente tem enfoques diferentes, né? Então,
cada conferência, às vezes a gente dá uma abordagem diferente. Claro que alguns aspectos agradam mais umas pessoas e outras as outras, mas na média a gente procura aí, contribuir com todos. Aqui um exemplo, então, também de inovação. Ele está com o seu avião 14 bis sendo puxado por um burrico. Ele está pendurado entre dois postes aí por uma corda para testar a estabilidade do avião. Aqui ele, o próximo slide vai aparecer ele com o avião Demoiselle. Ele também pousando, né, no terreno de um castelo lá da França, de Paris. E aí também o exemplo, a característica do avião desse Demoiselle, é muito próximo a hoje os ultraleves. Então são bem poucas mudanças em relação a esse avião, em relação ao layout hoje dos ultraleves. Só um exemplo aí no nível de vanguarda que ele fez. Aqui uma foto do hangar, então a invenção também de Santos Dumont. Dá para ver as duas invenções, o hangar e a porta de correr também. São as duas invenções deles aí que a gente vê. Então ele fez justamente a porta de correr para facilitar, né, a porta de rodinha. Antes as portas só abriam igual o portão, né, ou porta comum de casa. Aí um exemplo da Casa Encantada, em Petrópolis. Fica a dica para todos, quem não conhece ainda essa casa, esse museu de Santos Dumont é bastante interessante. O Santos Dumont também trabalhava com uma metodologia para desenvolver a inovação, caminhadas, anotações, experiência. Ele era um experimentador, muito detalhista. Aqui está em espanhol, tá? Acabei copiando e colando aqui, ficou em espanhol. Ele unia teoria prática, precisão e paciência. Tá? Aqui eu vou passar alguns exemplos aqui. Aqui nas habilidades de empreendedorismo é importante destacar que Santos Dumont ele teve muitas realizações. Ele foi uma pessoa líder. Ele tinha habilidades administrativas, tinha relações boas interpessoais com um grupo grande de pessoas e tinha habilidades relacionadas ao conhecimento e maturidade. Quais aportes ele tinha? A Maria Isabel está perguntando. Viu, Maria Isabel? Talvez das pessoas que eu tenha estudado em termos de aportes, o Santos Dumont seja o caso mais exemplar, ou mais típico, ou mais característico dessa situação. Justamente porque ele ganhou do pai dele uma quantia muito grande de dinheiro. Então o dinheiro foi um aporte, mas outro aporte bastante forte, o próprio pai dele. O pai dele era um cara altamente inovador, com uma cabeça bastante aberta para N coisas, N possibilidades. Era engenheiro, então era muito raro no Brasil pessoas formadas em engenharia. O pai dele havia estudado na França. O pai dele era empreendedor, então o pai dele construiu, né, a partir de praticamente do zero, assim, sem muito capital. Ele chegou a construir, né, teve a fazenda mais moderna da América Latina. Então, assim, o pai dele e todas essas situações foram os grandes aportes que ele teve na vida. Mas muito sérios esses aportes todos. Então, ele passou, durante toda a sua vida, realmente o trabalho dele era aquilo que a gente chama aí do princípio, né, do trabalho, motivação e lazer numa única coisa. Ele fazia o trabalho dele por prazer. Ele não precisou trabalhar ou ter um emprego para viver, né? Então ele conseguiu aliar muito bem essas questões. Nós estamos chegando aí já no final da conferência. A gente tem mais uma questão aqui. Pelo jeito ele tinha tempo e dinheiro para investir em pesquisa. Sim, eu acabei lendo a sua outra pergunta antes. É isso mesmo, Maria Isabel. Ele tinha realmente... Ele durante toda a vida ele investiu aí na questão das suas realizações. Agora um ponto importante, até talvez para concluir essa parte, o Santos Dumont fez as coisas muito precocemente. Ele não fez nenhuma grande realização de maior destaque após os 36 anos de idade.
Basicamente, tudo que ele fez foi nessa faixa etária ali dos 23 até 35 anos de idade. Então, ele fez muito rápido, num período aí praticamente de 10 anos, 12 anos, ele teve muitas realizações. Ele era um trabalhador incansável e tudo mais. A partir dessa idade, dos 36 anos de idade, que é quando a gente até comenta que entra a fase executiva da Proexis, ele teve problemas então de saúde, e aí entrou naquelas questões que a gente já comentou, até de ter períodos de depressão e outras questões. Muitas pessoas comentam ainda a possibilidade de ter sido esclerose múltipla. Tá? Então seriam as questões aí. Tem mais uma questão. Ó. No entanto, abortou a Proexis pelo suicídio. Existiu alguma circunstância atenuante, seu ver? Existiu atenuante, mas atenuante é sempre atenuante, tá? Não tira a responsabilidade dele, não. O atenuante é justamente o fato que ele tinha uma doença. Então, a doença do Santos Dumont, nesse caso aí, foi um atenuante para ele. Ele tinha uma doença mental, e ele passou muitas vezes aí por sanatórios e tudo mais, praticamente aí depois de 36 anos de idade, ele teve uma vivência muito grande com esse contexto da doença. Isso, claro, que dá um atenuante bastante grande para ele, mas não tira ele dessa responsabilidade de ter cometido suicídio. Isso aí é um problema sério dele, um grave erro na sua vida. Tá? Não é pelo caso de ter sido doente que necessariamente a pessoa vai fazer suicídio. A Sarita, né? O acesso à casa tinha de ser feito com o pé direito, pois as escadas são um pé tinha lá do... Isso aí é o seguinte, o pé na Casa Encantada, muito se comenta de que ele fez a escada... A escada era assim, tinha um degrau para você pisar com o pé direito e o outro degrau para pisar com o pé esquerdo. E assim sucessivamente, ou seja, você não podia subir escada de qualquer jeito, colocando qualquer pé em qualquer posição. Tinha uma posição para cada pé enquanto você subisse a escada, isso na casa dele. Muito se fala da questão de ser supersticioso e tudo mais. Mas ele era uma pessoa até supersticiosa em algumas questões, mas nesse caso específico parece que não, porque na casa dele tem 2 escadas e muito se comenta apenas de uma escada. A outra escada se começa com o pé esquerdo. Então se fala, ele fez isso para começar com o pé direito. Não, ele fez, no meu entender, tá? Na minha análise, ele fez isso por ser uma escada diferente, por ser algo diferente, porque ele não gostava só das mesmices. Então ele fez algo diferente, até bastante agradável, curioso. Todas as pessoas que vão na casa dele, eu não sei se todas, mas vamos colocar aí grande parte das pessoas que vão na casa dele. Eu tive lá já 3 vezes nesse museu, que é a casa dele. Nas vezes que eu estive lá, todas as vezes eu constatei que as pessoas gostavam muito de ver, de subir aquela escada, era algo até lúdico, uma escada daquele tipo chamava atenção. Então eu acho que foi mais até por esse lado do que pela questão da supersticiosidade. Tá? A questão da eutanásia, né? Não sei se seria isso, se existe, eu não sei bem o que é eutanásia, tá? Não sei se seria a mesma coisa que eutanásia ou é alguma palavra diferente. Se for uma palavra diferente, eu peço desculpa aí, mas realmente não sei bem o que é, tá? Mas no caso dele, se fosse eutanásia, não seria eutanásia, tá? Ele se suicidou mesmo, ele cortou a vida, mas não que ele poderia conviver, não era uma doença que ele não poderia ter vivido, tá? Então, não era o caso de eutanásia, não, no caso dele. Digo, alguém... você está complementando aqui. Alguém que tem uma interferência... Só um pouquinho. Alguém que tem uma interferência específica após tanto empreendedorismo proexológico não poderia ser um processo cirúrgico, levando em consideração que cada caso é um caso?
Eu acho que não, Ana Alexandrino. Tá? Eu acho que nesse caso aí não é uma questão de interromper a ProEx porque ele já tinha feito um monte, não. Não era só ele não fez isso por uma questão de mérito. Não sei se é isso que você havia comentado, se é mais ou menos nessa linha aí a resposta, tá? Mas na minha interpretação não é algo, a questão do suicídio dele não teve a ver com isso, não. Tá? Aqui mais uma questão. Deixa aqui. Pessoas privadas de razão são hoje interditadas e ficam sob custódia de outras pessoas. Podemos avaliar esse contexto na biografia de Santos Dumont? Olha, é difícil falar que ele era privado de razão, né? O cara tinha muita razão em muita coisa, ele raciocinava o tempo todo. Então eu não colocaria ele nessa condição. Mesmo com a doença dele, o cara era gênio, ele tinha N possibilidades. Por exemplo, mesmo ele doente, a Casa Encantada dele, ele fez nesse período dele, depois da doença. Ele veio, por exemplo, para Foz do Iguaçu, visitou aqui as cataratas, viu que aquela região das cataratas aqui de Iguaçu era uma propriedade particular, de um dono proprietário até do Uruguai. Ele saiu aqui de Foz do Iguaçu, foi direto para Curitiba, negociar diretamente, na época era o presidente do estado, né, equivalente a governador do estado, foi negociar e foi pleitear para que essa região não fosse de um único proprietário, teria que ser uma propriedade pública, para que todos tivessem a visitação. E a partir daí surgiu o Parque Nacional do Iguaçu, onde fica hoje as Cataratas do Iguaçu. Então, só estou citando assim alguns outros exemplos, mas tudo isso aí era nesse período dele que ele já tinha doença. Então, não quer dizer que uma pessoa tem uma doença que ela não vai ter razão, tá? Ou seja, que não vai ser dotada de razão. Comprometia a forma de pensar, comprometia totalmente, mas não 100% em todos os casos. Tá? Isso impediu ele de fazer algumas atividades. Principalmente até ele tinha comprometimento na atividade física. Tá? Por isso que ele parou de voar até. Adriana, tá? Pessoas privadas de razão hoje são... essa é a questão da Adriana, né? Pessoas privadas de razão são interditadas, esse aí que eu estava respondendo, né? Depois... O Valdo diz que a eutanásia é uma espécie de suicídio positivo. Nesse caso eu não sei, eu teria que ver aí direitinho, não estou bem dentro acompanhando esse contexto aí da questão da eutanásia. No caso dele, eu não vejo nem um pouco como uma questão positiva o fato de ter se suicidado. Tá? Na minha análise, por tudo que eu estudei, em nenhum momento tive nenhum tipo de ideia de que essa atitude foi positiva. Muito pelo contrário. Na minha opinião, foi bastante negativa essa ideia dele de suicídio. Então aí tem os agradecimentos. Eu quero assim, talvez até se tenha uma pergunta até o complemento, eu gostaria até antes de encerrar, primeiro eu gostaria de agradecer bastante a participação de todos, né, que eventualmente alguma pessoa já pode estar saindo aí, que nós chegamos no horário, e também quero divulgar o curso que vai ter na época do Carnaval, é o curso Balanço Existencial. Ele é um curso, né, organizado pela Apex, em parceria com o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e esse curso Balanço Existencial, então ele é um curso de 4 dias, realizado aí no período do Carnaval, começando no sábado, domingo, segunda e terça. Ele é feito aqui em Foz do Iguaçu, e nessa temática, nesse ano, vão ser abordados aí temas bastante relevantes, bastante interessantes, que dizem respeito principalmente aos processos de autossuperação. Então ele é um curso que trabalha também muito com a questão de biografias ou de exemplos, de casuísticas pessoais, e esse curso ele vai ser bem apresentar uma série dessas casuísticas. Vão ter relatos aí até de pessoas, por exemplo, vai ter relato de pessoa que já teve situação, né, de uma doença mais séria, conseguiu dar a volta por cima. Tem questão também de pessoa, por exemplo, que o caso do Djalma, ele tem, né,
um problema físico, então como que ele lida, como que ele trabalha com essa questão física e uma série de outras abordagens. O curso como um todo, como o nome diz, é balanço existencial. Ele tem uma apostila, ele tem uma forma de trabalhar que permite às pessoas, digamos assim, elas fazerem uma análise, uma retrospectiva da sua vida. Aí podem entrar os aportes, aqueles recebidos, o que a pessoa já fez e o que a pessoa precisa saber. O Rodolfo está nos auxiliando aqui, ele está colocando aí imagens que tem no próprio site. Tá? Vocês podem aí ter possibilidade, acesso a mais informações sobre balanço existencial e a semana da Maxi ProEx que vai realizar aí no período de 5 a 13 de março de 2011. Então fica o convite para todos, quem tiver interesse, acessar mais informações pelo site ou entrar em contato aqui conosco, através aí do próprio telefone do CAEC, vocês podem obter mais informações sobre o curso Balanço Existencial. Tá? Então essa fica a dica. Agora a gente vai ver aí a questão, se eventualmente tem mais alguma questão, algum questionamento a mais aí que a gente possa estar comentando. Tá? Então só algumas pessoas mais têm os agradecimentos e a gente também, da nossa parte aí, agradece bastante até a participação, o envolvimento de todos nessa webconferência, que é bastante gratificante para a gente estar passando essas informações e trocando ideias a respeito desses assuntos relacionando programação existencial com inovação e empreendedorismo. Tá? Agradecemos bastante aí a participação então. Tá? Uma boa tarde a todos e nós queremos também lembrar que todo sábado tem essa webconference. Então ficam aí, é importante aí que todos saibam, então, sempre sábados às 15h30 temos essa webconference. Tá? Uma boa tarde a todos.